A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Samila Nunes e nós estamos aqui numa série de estudos sobre o livro de Gênesis e estaremos falando hoje sobre Gênesis capítulo 19. O capítulo 19 vai nos falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. É importante destacarmos que Deus decide trazer o juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra diante um clamor que sobe até Deus. E esse clamor era daqueles que sofriam as injustiças, as consequências da iniquidade destas cidades. Quando aqueles dois anjos vão avisar Ló, notificar de tudo aquilo que iria acontecer, a Bíblia diz que os homens daquela cidade se reúnem na casa de Ló a fim de deitarem-se com aqueles anjos. Então perceba aqui que não havia exceção. Inclusive, a oração de Abraão, feita no capítulo 18, era justamente para que Deus não deixasse que nenhum justo sofresse pelos pecadores. E é onde ele diz, olha, se houver 50 justos, 45 justos, e aqui, quando Ló vai ser notificado, nós conseguimos ter a compreensão de que a iniquidade estava de forma global, sem exceção. Perceba que Deus, Ele é longânimo em suas ações. Deus, Ele é misericordioso em suas ações. Porém, aqui nós percebemos que Deus jamais se pactua com o pecado. Deus jamais se pactua com a iniquidade. O que acontece nos nossos dias é que existem muitas pessoas que continuam nas suas práticas erradas, que continuam nas suas práticas pecaminosas, como se o nosso Deus não fosse um Deus de juízo, como se o nosso Deus fosse um Deus que amasse a iniquidade. Mas aqui nesse capítulo, ele serve como um alerta e grande aprendizado para que nós possamos compreender a excelência do nosso Deus. Deus jamais se compactua com o pecado. A sua santidade não pode ser ferida. A sua majestade não pode ser ferida. Diante disso, vejamos que Ló é avisado desta destruição que estava prestes a acontecer. A Bíblia diz que Ló tenta avisar os seus genros, convencer os seus genros, só que ele é tido como louco pelos seus genros que decidem permanecer naquela cidade. A ordem é, Ló, pega as suas duas filhas, a sua esposa, e vocês vão sair daqui e ninguém olhe para trás. Porém, vejamos que quando eles estão saindo da cidade, a Bíblia destaca que a esposa de Ló, a mulher de Ló, e possivelmente essa mulher de Ló fosse uma mulher sodomita, porque vejamos que quando Ló vai para a cidade de Sodoma e Gomorra, ele ainda não havia se casado, e possivelmente ele tenha se casado com esta mulher, que era uma sodomita, e havia ali estabelecido sua família ali. E esta mulher, então, a Bíblia diz que ela olha para trás, e ao olhar para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Perceba que aqui há uma aplicação da parte de Deus mediante o descumprimento de uma ordem. E a questão desta mulher olhar para trás simboliza o quê? Que aquela mulher estava apegada ao que ficava ali em Sodoma e Gomorra. A atitude dela olhar para trás revelou o que estava em seu coração. Existem muitas pessoas que declaram crer em Deus, amar a Deus, porém as suas atitudes revelam o que de fato está em seu coração. Dizem amar a Deus, mas as atitudes são de sempre querer voltar para trás. As atitudes são de desejar aquilo que está no mundo. As atitudes, o comportamento é de querer estar compactuando com Sodoma e Gomorra. Pela sua boca, pela sua fala, dizem amar a Deus. Mas quando eles são colocados para provar de fato a sua fé, aquilo que está no interior de sua alma, de seu coração, é revelado. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló, e ali naquele momento houve a aplicação da parte de Deus diante do descumprimento da ordem que havia sido dada. Percebamos que Ló foge com suas duas filhas, e a Bíblia destaca que Ló foi salvo por causa de Abraão. Perceba que quando Abraão faz a oração para que nenhum justo ali fosse morto, para que Deus preservasse os justos, Deus definitivamente assumiu aquele compromisso com Abraão. E justamente por causa do compromisso assumido com Abraão é que a vida de Ló é salva. Perceba que muitas coisas acontecem na minha e na sua vida por causa do compromisso. Deus, ele não é um Deus que quebra aliança.
Deus, ele não é um Deus que se esquece dos compromissos. O homem pode se esquecer, mas o nosso Deus jamais, ele nunca se esquece. E devido ao compromisso que Deus havia feito com Abraão, agora a vida de Ló é preservada. Eles primeiro vão para a cidade de Zoar, e a Bíblia diz que depois eles se direcionam para o monte e fica ali. As duas filhas de Ló, preocupadas com a descendência de seu pai, porque vejamos que naquele contexto, naquela época, a descendência de um homem, ela era dada continuidade quando ele tinha filho varão, um filho homem. E agora, diante disso, a filha mais velha, primogênita, sugere que elas então deitassem com seu pai, tivessem relações com seu pai, a fim de que o pai delas desse então uma descendência. Perceba que ela sai de Sodoma e Gomorra, mas o coração, né, os valores, os princípios já estão totalmente depravados, já estão totalmente contaminados. E isso nos leva a entender a responsabilidade que estão sobre os pais quanto à educação espiritual de seus filhos. Existem ambientes que eles não são ambientes propícios para que os nossos filhos estejam. É claro que não há como nós isolarmos desse mundo, não há como nós vivermos de forma isolada deste mundo, mas pensando na questão da educação cristã, nós precisamos ter a conscientização de que precisamos ser seletivos quanto a amizades e ambientes, porque o mundo ele tem o poder de influenciar. O mundo ele tem o poder de corromper valores, princípios bíblicos, e aonde muitos de nossos jovens têm sofrido com essas questões. Estão sendo influenciados, seus princípios, seus valores estão sendo corrompidos a fim de que eles adquiram o coração de Sodoma e Gomorra. E isso foi o que aconteceu com as filhas de Ló. A atitude delas revela que o coração delas já havia sido trocado pelo coração de Sodoma e Gomorra. As atitudes, as formas como elas agem revela isso. E a Bíblia diz que tanto a primogênita quanto a mais nova deita-se com seu pai. Perceba que a Bíblia destaca que Ló não vê quando suas filhas praticam tal atitude. Porque de maneira nenhuma Ló seria capaz de compactuar com tal decisão. Porém, o erro de Ló está na embriaguez. A Bíblia destaca que elas embriagam a Ló de tal forma que ele, de maneira passiva, participa daquela relação incestuosa. O erro de Ló está em embriagar-se. Então perceba que muitas decisões na nossa vida nos levarão a ficarmos expostos à vergonha. Muitas decisões da nossa vida, a falta de vigilância, a falta de erguer uma torre de vigia, nos levará à exposição de situações vergonhosas, depravadoras, assim como aconteceu com Ló. E aqui é o erro de Ló. E por fim, vejamos que o capítulo 19 termina com o surgimento, o nascimento das nações moabitas e amonitas. Vejamos que as nações moabitas e amonitas, que foram grandes inimigos da nação de Israel, foram resultantes da relação incestuosa de Ló com suas duas filhas. Então, esse capítulo é um capítulo de alerta, esse é um capítulo de grande aprendizado para a nossa vida, de que cada vez nós precisamos nos voltar à santidade e sermos vigilantes, quanto às influências de Sodomas e Gomorras nos nossos princípios e nos nossos valores. E essa foi a palavra para o seu coração nesse dia de hoje. Que Deus possa abençoar grandemente sua vida. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Obrigado por você ter ficado até aqui. Deus abençoe grandemente sua vida e até o nosso próximo vídeo.